Muito boa tarde. Vamos dar início à audição. Senhores deputados, já retomávamos o debate, já vamos com algum atraso. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer aos peticionários, desde logo, as informações entretanto remetidas e também a disponibilidade para a audição. Uma vez que a sessão plenária a começar às 15 horas, eu sugeria que organizássemos o tempo de forma mais eficiente e, portanto, dava-vos um tempo de exposição um bocadinho mais extenso no início para as várias questões que queiram trazer. Imagino que, portanto, o ponto de partida seja a petição, mas que tem outros elementos, nomeadamente a apresentação. E, portanto, se calhar apontávamos para 20, 25 minutos no máximo para a exposição inicial, que penso que, enfim, podemos ter tempo, tendo em conta que só estão 2 grupos parlamentares e não é expectável que talvez apareçam mais. Portanto, eu penso que dá tempo depois para o remanescente do tempo podermos usar para perguntas e depois para uma intervenção complementar. Portanto, se sobrar tempo, depois aproveitamos a parte final. Portanto, sem muitas delongas, dava-vos a palavra. Nós tivemos cá meia hora mais cedo, precisamente para não haver problemas de tempo, mas já perdemos um quarto de hora com esta questão da logística. Nós estamos desde das 13h30 ali na portaria do Parlamento. E tendo em conta que estamos há 3 meses a tentar fazer esta contribuição, agradecia que levassem isso em consideração, porque é realmente um contributo que pensamos ser importante. De qualquer forma, não seria eu a arrancar. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado por nos ouvirem a nós peticionários. O meu nome é Rui Seabra, sou o primeiro peticionário que lançou esta petição. Nós separamos um conjunto de temas para cada um de nós apresentar brevemente a nossa opinião sobre este tema. E vamos começar com a Maria João Nogueira. Boa tarde. Nós dividimos, de facto, os temas por cada um dos representantes dos mais de 8.000 peticionários que assinaram a petição e eu fiquei a pedido com o tema que mais preocupação me levanta, que é o tema da premissa que está subjacente à lei da cópia privada, sendo que a premissa é de que uma cópia feita sobre uma obra legalmente adquirida causa prejuízo e que esse prejuízo tem de ser compensado. Nenhuma das entidades que já se debruçaram sobre o estudo destes temas conseguiu alguma vez apresentar um estudo, uma prova, uma contextualização de que esse prejuízo exista. Não conseguem sequer, ou não conseguiram, que seja do nosso conhecimento, quantificar esse prejuízo. E custa-nos muito ver que uma premissa que já de si está errada vá ser aplicada numa lei com custos muito grandes para todos aqueles que produzem conteúdos e que precisam de os alojar, que neste momento são todas as pessoas que têm à sua disposição métodos de captação de imagem, de captação de som e de produção artística e cultural, ainda que não profissional. Hoje em dia, a grande maioria dos sistemas de alojamento de conteúdos são sistemas públicos. O maior alojador público de vídeos é o YouTube e o Facebook. Isto faz-nos verificar que a grande produção de conteúdos é feita pelas pessoas normais, que têm à sua disposição dispositivos que permitem esta captura. Portanto, autores somos todos. Não compreendemos como é que apenas uma pequena parte dos autores querem ser ressarcidos sobre um prejuízo que não conseguem provar e de algo que está em vias de extinção, isto é, a cópia privada, a possibilidade de eu fazer uma cópia sobre uma obra que adquiri, está em vias de extinção, na medida em que a venda de CDs está em decréscimo. Neste momento as pessoas estão a transferir-se para o consumo em streaming. Todos os DVDs e Blu-ray são publicados e são vendidos com DRM, portanto não permitem que exista cópia privada destas obras, o que significa que num futuro muito próximo eu vou poder fazer cópia privada única e exclusivamente sobre livros em papel.
E convenhamos, ninguém faz uma fotocópia de um livro em papel para ter uma segunda versão da mesma obra. Portanto, a premissa de que existe um prejuízo, em primeiro lugar, nós não acreditamos que haja esse prejuízo e não há estudos que identifiquem esse prejuízo e que o possam quantificar. Portanto, a premissa de que existe prejuízo e de que esse prejuízo tem de ser compensado é algo que está longe de ser provado. Portugal parece ser alguém que marcou encontro num cinema para ir ver um filme, chega 4 anos atrasado, o projecionista já não existe, a tecnologia de projeção já é diferente, mas Portugal continua a insistir e a querer assistir a um filme que já passou há muitos anos e que não volta a passar. E passo a palavra agora ao Rui, que vai ser pelo menos tão breve como eu na exposição dos temas com que ficou. Obrigada. Senhores Deputados, muito obrigado. Uma das coisas que me choca bastante neste argumento, que tem a ver com a premissa de haver um prejuízo que está alegado e que nunca ninguém o consegue identificar, mas pronto, hoje em dia temos já 2 identificações sobre este alegado prejuízo. E as duas chegaram a uma conclusão muito semelhante, curiosamente, que é que o prejuízo na realidade é nulo. É um estudo que nós vamos disponibilizar-vos, creio que novamente, do Hargreaves Report, no Reino Unido, e um estudo da Comissão Europeia publicado este ano, que diz, curiosamente, que vê 2 vias possíveis para alterar o status quo deste momento, ou baixar as taxas ou eliminá-las, sendo que identificam maiores efeitos positivos na eliminação sequer de taxas. Estas premissas são importantes porque são dados concretos, são estudos que foram feitos, foram encomendados por entidades que se presumem ser tão isentas como as nossas nacionais, e o Parlamento pode poupar algum tempo, em vez de elaborar um estudo, poderia aproveitá-los. Nós recomendamos que, se não os quiser ter em conta, que ele seja elaborado um estudo. Há também o problema de que, como já foi referido pela Maria João, cada vez menos nós temos a capacidade de fazer cópias privadas. Os únicos elementos, neste momento, dos quais podemos fazer cópias privadas são obras publicadas em suportes físicos, estamos a falar de livros, ou LPs, cassetes, que já praticamente ninguém usa, são mercados de nicho neste momento, ou CDs, áudios, que estão a caminhar para um mercado de nicho tão pequeno quanto os outros, e o que sobra são filmes em DVD que têm DRM, portanto nós não podemos fazer cópia privada sobre esses filmes. Se fizermos cópia privada sobre esses filmes, arriscamos-nos, porque precisamos de software que vá vencer as medidas eficazes de proteção tecnológica, arriscamos a 2 anos de cadeia. O mesmo vale para a maioria dos e-books, o mesmo vale para os Blu-rays, o mesmo vale para algumas das tecnologias que há. O que sobra é o streaming e música vendida online. E normalmente esses fecheiros ou vêm com DRM, nos quais nós estamos mais uma vez proibidos de fazer cópia privada à partida, ou então vêm sem DRM, mas na venda está incluído a autorização para nós copiarmos para os nossos dispositivos privados. Portanto, aqui não se trata de uma cópia privada, mas de uma cópia licenciada e autorizada. Como resultado, cada vez mais nós estamos a taxar objetos que não são utilizados primariamente para a armazenação de cópia privada e, por outro lado, cada vez menos temos fontes de onde possamos ter cópia privada. Parece-nos que peca aqui um bocado de falta de bom senso neste género de propostas. Temos um exemplo recentíssimo, quentíssimo aqui do lado de Espanha, onde as decisões que tomaram levaram ao fecho do Google News, e neste momento temos os órgãos que pediram
aos legisladores que criassem aquela lei, agora estão a pedir para retirar. Também nos parece que leis a pedido não deviam ser a forma de legislar, porque resulta nisto. A legislação deve ser assente com factos. Gostaria também de vos chamar a atenção que, apesar de haverem tetos, nós rapidamente vamos estar na taxa máxima. E a partir do momento em que há tetos, não sei até que ponto, daqui a alguns anos, vão dizer nós queremos aumentar os tetos e vamos continuando a aumentar os tetos. Estamos na viragem de alguns breakthroughs na área do armazenamento que vão fazer que as pessoas, em espaços muito pequenos, tenham informação, capacidade de informação ainda maior. Portanto, está-se a bloquear todos os negócios e toda a economia que pode derivar com isto, a bloquear, a taxá-la, a fazer com que pague por coisas que não fazem sentido. Vamos passar para o Gustavo, com licença. Então, muito boa tarde. Antes de mais agradecer a disponibilidade para nos ouvir, devia ter agradecido logo. Liguei o microfone. Gustavo Homem. Homem, exatamente. Vou então aqui projetar a apresentação. Eu penso que quase bastaria aquilo que a Maria João resumiu, que a cópia privada está a ser está em vias de extinção e a sua indexação está a ser feita em relação a uma coisa que está em clara expansão. Portanto, há uma coisa a extinguir-se cuja compensação não provada está indexada a uma coisa que se está a expandir muito depressa, que é o valor médio do número de gigabytes na aquisição de um dispositivo de storage. Quase que bastaria isso para pôr em causa a forma como esta iniciativa de apoio à cultura está a ser feita. No entanto, há um ponto muito importante e que eu pesquisei exaustivamente e que acho muito importante partilhar convosco, que tem a ver com a motivação. Não com a premissa, mas com a motivação de quem, no fundo, tem apoiado este projeto. Porque, de fininho, de sordina, mas de forma que ultimamente já transpareceu, tem vindo a encontrar-se fortes indícios de que o problema subjacente é o problema da pirataria. E esse problema é realmente um problema grave, mas que não pode ser resolvido estando implícito de sordina na tentativa de resolução de outro problema. Eu passo a explicar. Antes de mais, esqueci-me de dizer que sou absolutamente a favor do apoio à cultura, também sou absolutamente a favor do respeito pelo direito de autor, no sentido lato. Os autores querem partilhar as obras comercialmente, gratuitamente, ou gratuitamente para uns fins, comercialmente para outros. Eu sou a favor do respeito por isso e também sou a favor da intervenção governamental, desde que seja incentivadora do bom funcionamento das economias. Indícios fortes sobre a motivação disto, no fundo, ser a pirataria. Eu podia-vos dar N citações, mas recolhi apenas 3 do programa Prós e Contras. João David Nunes, da AGECOP, acusa os consumidores de estarem numa ilegalidade permanente. Miguel Ângelo refere que a indústria da música não conseguiu impedir que as obras flutuassem. Já agora, Timo dos Chutes e Pontapés também disse que, como as pessoas passam cópias umas às outras, o melhor é logo taxar à partida. Maria João Nogueira, que está aqui, perguntou porque é que não taxavam a cópia privada por cada venda. E a resposta foi: não tem absolutamente nada a ver com isso. O mercado da música caiu 85% por causa das novas tecnologias, também por causa da pirataria. Portanto, eu acho que é seguro afirmar que há fortes indícios de que a pirataria é motivação subjacente. E a pirataria realmente é um problema, mas então temos que perceber que as coisas não podem ser separadas e que temos que o ver com frontalidade. As alegadas perdas, se é que existem, certamente não se devem à cópia privada. E eu acho que vale a pena perceber, na evolução da internet em Portugal, porque é que chegamos onde chegamos e porque é que as alegadas perdas eventualmente poderão existir. Se nós tivermos em mente que o Napster, que partilhava ficheiros áudio, surgiu em 99 e foi morto pela indústria em vez de ser reaproveitado enquanto conceito, já veremos como, que a banda larga arrancou em Portugal em 2000, e aqui o professor Pedro Veiga não me deixa mentir sobre isso, que esteve à frente da FCCN, que o YouTube arrancou em 2006.
E em cima, aqueles valores que ali estão são os megabits vulgarmente disponíveis para uma ligação qualquer de banda larga. Portanto, arrancamos com meio megabit. No ano do YouTube tínhamos 12 megabits. 3 anos mais tarde tínhamos 24. Neste momento é comum ter 100 megabits numa ligação de fibra em casa. Se o Napster arrancou em 99, ainda um bocadinho antes da banda larga em Portugal, e partilhavam ficheiros áudio MP3, o fim dos ficheiros áudio incompatíveis e sem proteções de cópia foi apenas em 2007 que se começou a falar do assunto. Portanto, veja-se, 8 anos mais tarde. 1 ano e meio mais tarde, estavam em Portugal a arrancar as lojas de ficheiros de música com proteção de cópia. Ou seja, quando o mundo estava a falar de acabar com aqueles ficheiros incompatíveis que não podem passar de dispositivo em dispositivo e que causam problemas ao utilizador, 1 ano e meio mais tarde, Portugal começa a vender esses ficheiros. Na loja da TMN, na loja da Nokia e em várias outras, que entretanto, evidentemente, fecharam todas. Isto foi um flop, porque ninguém queria isto. A venda de MP3, como há hoje em dia, só se tornou generalizada em 2011. Portanto, estamos a falar de 11 a 12 anos mais tarde disso ser tecnicamente possível. Foi quando isso foi mercantilizado. Ora, o que é que nós achamos que os utilizadores fizeram durante 11 anos se tinham disponibilidade para consumir e para pagar, se fosse a preço justo, e o serviço não existia? Mas a coisa não parou aqui, porque, entretanto, a indústria tecnologicamente estava preparada para que houvesse filmes na internet. Quando é que em Portugal arrancou a única loja de filmes que funciona? Já em 2011 arrancou o iTunes com alguns filmes na loja portuguesa sem legendas. Ok? O Spotify, streaming de música por subscrição, arranca apenas em 2013. Ainda em 2013, a Zone lançou um serviço de aluguer de filmes na internet com 2 filmes disponíveis. 2. Não 10, não 20, não 100. 2. Isto vem em todos os jornais. E, portanto, esta conversa do PL 118 e do PL 246 começa em 2012. Vamos pôr isto em perspectiva. Em 2000, quando arrancou a banda larga, era possível, numa ligação de banda larga normal, nós termos 4 streamings de música ao mesmo tempo. Ou então fazer download de um MP3 em 4 minutos. No tempo do YouTube, quando tínhamos 12 megabits como uma ligação vulgar, era possível ter 12 filmes em streaming ao mesmo tempo, na mesma ligação de banda larga. Ou então fazer download de um filme em qualidade razoável, digamos, em 8 minutos. Portanto, reparem o claro desfazamento que há no que é tecnicamente possível na internet e que, portanto, apela a quem usa a internet e aquilo que a indústria disponibiliza. E esse é um dos grandes problemas da pirataria. E, portanto, como podem ver ali na chaveta, é uma chaveta temporal, o problema demorou 11 anos a resolver-se para a música e para os filmes está por resolver em Portugal. A verdade é essa, está por resolver. E eu posso demonstrá-lo. Eu tenho que acelerar para não consumir demasiado tempo. Antes de o demonstrar, convém pôr um ponto muito importante, que é a internet. Parece evidente, mas não é evidente para a maior parte das pessoas com que falo deste assunto. A internet é um meio que se pode aceder por diferentes dispositivos: tablets, telemóveis, smartphones, portáteis, computadores fixos. É o dispositivo que o utilizador escolhe, com o software que o utilizador escolhe. Pode ser com o Opera, com o Firefox, com o Safari, até o sistema operativo pode ser escolhido, com o operador que o cliente escolhe, portanto é uma terceira escolha que pode fazer, e com o fornecedor de conteúdos digitais que o cliente também escolhe. Portanto, há um verdadeiro mercado a funcionar com 4 layers. E é assim que funciona para tudo. Nós queremos comprar bilhetes de avião, podemos ir ao site da TAP, ou podemos ir ao eDreams, ou ao Govalo. Há não sei quantos brokers que fazem esse serviço, e nós temos toda esta liberdade de escolha. Podemos escolher o nosso computador muito rápido, que nos custou 2.000 euros, e funciona como nenhum outro, ou temos um computador de 300 euros, que também funciona melhor ou pior. É uma escolha nossa. Portanto, a internet é isto, com estas combinações. Podemos mudar de navegador, podemos mudar de fornecedor de acesso, podemos mudar de fornecedor de conteúdos. É um mercado a funcionar. A internet não é isto. Ok? Quando vêm dizer que em Portugal existem conteúdos vídeo, eles não estão na internet. Queixam-se da pirataria na internet, mas a oferta não está na internet. A internet não é uma box que está presa a uma televisão em frente a um sofá, com um telecomando tosco, com teclas de borracha, com software lento, que funciona mais ou menos mal, que não se pode levar para outro sítio da casa, que não se pode levar para a casa dos nossos amigos, que não funciona
na casa de férias ou no hotel de férias, ou seja, onde for, isto é um serviço que existe, mas isto não é internet. Não entra na mesma conversa e, portanto, quando se contrapõe a oferta legal à pirataria que há na internet, temos que perceber, os internautas querem usar a internet. E vão usá-la, a bem ou a mal. Se demora 14 ou 15 anos ao problema resolver-se, quer dizer, já não é razoável a espera. E reparem nisto, em Portugal, nenhum dos serviços consagrados internacionalmente funciona. Netflix, Amazon, Blockbuster e muitos outros que há não funcionam. Nomeadamente o Blockbuster, nós tivemos uma rede física de clubes Blockbuster. Lojas físicas, com pessoas lá a trabalhar, com portas, com DVDs nas paredes. Queremos aceder ao serviço online do Blockbuster. Lamentamos, mas não funciona. Não está disponível. E eu sou muito teimoso e até aluguei uma máquina nos Estados Unidos para me ligar por VPN a estes serviços para poder falar com conhecimento de causa. E depois não consigo pagá-los com um cartão de crédito português. Tenho que terminar. Em Portugal havia um videoclube da Ótimos que funcionou impecavelmente na sua vertente técnica. Obviamente não se ingrou porque os filmes que lá estavam eram todos de classe B e C. Então há aqui um problema. Há aqui um problema que tem a ver com direitos de autor. Então porquê é que uma coisa que funcionava tecnicamente bem não tinha uma oferta de qualidade? Já para não falar do DAZN, que tinha 2 filmes com posts no Facebook. Vamos avançar. As coisas que funcionam em Portugal, infelizmente, são as piratas. E as piratas, tradicionalmente, até tinham uma usabilidade muito chata. Portanto, andar à procura de filmes na internet é uma coisa que demora horas. É possível, mas não dá jeito nenhum. Vale muito mais pagar 5 ou 6 ou 10 euros do que estar a perder tempo com isto. Mas, escandalosamente, neste momento há uma aplicação que devia ser legal, porque esta aplicação é super profissional e que funciona maravilhosamente, mas é pirata. Está lá tudo. Estão lá os filmes todos em streaming. Procuram por Star Wars, estão lá. Procuram por Woody Allen, estão lá. Procuram por Hitchcock, procuram por Tarantino. Têm as legendas integradas, media player, trailers, carregam num botão e tudo funciona. Tenho que terminar. Comparando isto com a oferta legal, nomeadamente com o iTunes funciona muito pior, porque a oferta no catálogo português é fraca, nem todos os filmes têm legendas e não funciona por streaming. Tem que se fazer um download que é muito demorado. Portanto, há que questionar as razões disto tudo. Então, porque é que as coisas piratas funcionam e as coisas legais não funcionam? Qual é a situação nos outros países? No UK, por exemplo, há 27 serviços a funcionar. E mesmo que nós descontemos, que foi o que eu fiz, os serviços que são baseados em boxes do tipo Zone, continua a haver uns 18 ou 19 serviços. E as vendas no UK já vão quase em 500 milhões de euros. E a curva de faturação destes serviços é supralinear, como vocês podem ver. E nós depois vamos fornecer-vos estes dados. Tenho que acabar. A penetração, depois vocês podem ver isto, a penetração por grupos etários, demonstra que os grupos mais novos são os que melhor pagam, e a disponibilidade dos filmes mais cotados em cada uma das plataformas também está bem documentada. No UK é razoável. O revenue da indústria da música também está a aumentar, na parte digital, que representa cerca de 40% do revenue total. Vou acabar. A atitude dos consumidores está-se a mover claramente do online para o tradicional. A minha última mensagem, e pedi a vossa atenção para isto, é a seguinte, e esta é mesmo a última mensagem. Se nós dividirmos os consumidores em 4 grupos, o consumidor estritamente legal, que é o que paga sempre, o consumidor estritamente pirata, que é o que não paga nunca, os consumidores indecisos, mas sensíveis ao preço, que podem cair para um lado e para o outro, e os consumidores que ainda estão nos meios tradicionais, como o CD e o DVD, a pergunta que nós temos que pôr a quem legisla é esta. O que é que nós queremos fazer? Queremos castigar os piratas e hostilizar toda a gente? Ou queremos seduzir o grupo dos indecisos para aderir aos grupos do que consome legalmente? E como é que nós vamos saber acolher a espécie em vias de extinção que ainda consome CDs e DVDs e levá-los para o consumo legal? Esta é a pergunta que deve ser colocada. Penso eu que não é polarizando toda a gente negativamente, coletando uma taxa num consumo indireto, que nós vamos conseguir que haja uma tendência para os consumidores aderirem ao consumo direto, especialmente após tantos anos de nada se fazer nesse sentido. Eu terminava e passava aqui ao professor Pedro Veiga. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, muito obrigado. O meu nome é Pedro Veiga, eu sou professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sou engenheiro informático e sou um dos pioneiros da internet em Portugal, portanto eu comecei a introduzir a internet em Portugal, juntamente com mais 3 colegas, em 1982.
Quando eu fui confrontado com o que andava a ser discutido e depois veio a ser aprovado em Conselho de Ministros, fiquei completamente estupefacto, porque se trata de algo completamente desproporcionado. Estar a penalizar, introduzindo taxas, impostos, o nome técnico não me interessa, sobre uma quantidade de dispositivos que são instrumentos de trabalho do engenheiro informático. Portanto, os engenheiros informáticos trabalham com computadores, os computadores têm espaço de memória, trabalham com tablets. Eu tenho, como professor universitário, disponibilizo aos meus alunos imensos conteúdos em formato digital. Eu, como investigador, e os meus colegas como investigadores, produzimos quantidades de dados enormes. Existem relatórios da Comissão Europeia, que eu tenho aqui, as capas aqui à minha frente, que mostram que no mundo científico a produção de dados científicos para a investigação científica está a crescer a um ritmo enorme, e esta lei, se fosse aprovada, obrigaria que todos fossem penalizados. Os próprios senhores deputados, quando tirassem fotografias, quando tirassem um selfie, passavam a pagar para terem espaço de memória suficiente. Qualquer cidadão, quando compra uma máquina fotográfica e compra um cartão SD, para tirar as suas fotografias, passaria a pagar esta taxa. Se tivesse de comprar um disco externo, que muita gente faz, para guardar cópias das suas fotografias, que já não cabem na máquina fotográfica, passaria a pagar um imposto ou uma taxa. Isto parece-me completamente absurdo. Inclusive, é a tendência nos próximos anos. Eu tenho aqui à minha frente um relatório produzido pela Harvard Business Review, posso deixar a cópia em papel, que foi produzido pelo Michael Porter, que todos nós conhecemos muito bem, em que no próximo slide ele chama a atenção que, enquanto há uns anos muitas coisas da nossa vida eram mecânicas e eletrónicas, hoje em dia todas têm computadores dentro. E a tendência é que isto aumente. Já há hoje em dia, por exemplo, a pessoas doentes, equipamentos que a pessoa anda permanentemente ligada a um telemóvel para verificar, por exemplo, arritmias cardíacas, que precisam de memória. Esses equipamentos vão passar a pagar uma taxa, é absurdo. Na lei não estão previstas nenhumas isenções. E há outra coisa, a leitura que eu faço não é essa. Outra coisa é a tendência de evolução das capacidades de memória está aqui mostrada. Em 10 anos, um cartão SD aumentou de capacidade 1000 vezes. Os valores que estão na lei estão indexados a capacidades, e isto quer dizer que esses valores, não sendo alterados, daqui a 2 anos, em que as capacidades são duplicadas, a taxa aumentou, se não bateu entretanto no teto, portanto aumentou 100%. Portanto, são tudo situações que me parecem gravosas. Há esta evolução tecnológica que a lei não contempla, a não ser por pôr tetos. As ressalvas que estão aqui na lei, que foi aprovada em Conselho de Ministros, por exemplo, tem memórias e discos rígidos integrados em telefones móveis, memórias ou discos rígidos integrados em aparelhos tablet multimédia, memórias e discos rígidos integrados em aparelhos dedicados à reprodução, discos rígidos internos aos tetos que dependam de um computador ou de outro equipamento. Portanto, todos estes equipamentos, que são instrumentos de trabalho de muitas pessoas, são completamente cobertos da leitura que nós fazemos da lei, e há outras maneiras de se protegerem eventualmente os autores. E já agora, ao longo da minha vida profissional, tive várias ações. Lancei em 2005 um projeto, que é o projeto Sapiens.pt. Na altura eu era presidente da FCCN, e este projeto, já agora como ele referiu, o YouTube apareceu em 2006, foi um projeto que foi lançado em 2005. É um projeto de alojamento de conteúdos culturais, científicos e artísticos de autores e em língua portuguesa, livre de direitos ou com direitos DRM. Portanto, este site ainda está disponível. O projeto, inclusive, depois foi passado para o Brasil. Portanto, existe um projeto de Sapiens.br. E, portanto, eu tenho uma história profissional de proteção da cultura portuguesa e de autores de língua portuguesa. Não só aqueles que vendem CDs, mas, por exemplo, houve muitos estudantes de ensino superior que produziam conteúdos e que os alojavam nesta plataforma para a difusão da cultura. Também fui convidado pela Comissão Europeia a participar num relatório sobre as perspectivas de evolução das redes de investigação. Isto foi um dos contributos para o H2020, onde se mostra que a explosão de dados científicos vai aumentar de uma maneira significativa, como eu já tinha dito,
E os investigadores, mais uma vez reforço, não podem, não é minimamente razoável estarem a ter os seus projetos de investigação ou os seus vencimentos onerados por estarem a comprar memória para guardar os seus trabalhos de investigação. Pensamos que há maneiras de proteger os artistas, e uma coisa que é muito absurda é, por exemplo, se eu compro um livro em papel numa livraria, pago 6% de IVA, se comprar o mesmo livro em formato eletrónico, pago 23%. Há uma assimetria que penaliza os conteúdos em formato digital. Aliás, isto já foi identificado há muitos anos. Isto é o Livro Verde para a Sociedade de Informação, que foi aprovado aqui no Parlamento em 1997, e na página que trata da economia digital já vinha uma medida 5.5 que dizia harmonizar a taxa de IVA dos produtos multimédia. Pensamos que era muito importante que houvesse uma harmonização dessas taxas, porque isso era uma maneira de promover a cultura e de contribuir para que os autores pudessem ter os seus produtos a atingirem mais portugueses. Para terminar, chama a atenção que a ex-comissária Neelie Kroes, no dia 12 de setembro, em Amsterdão, fez uma comunicação cujo título em inglês é Taking TV and Film into the Digital Age, onde chama a atenção que o audiovisual não é o único setor que está a mudar. Todos estão a mudar, todos têm tido capacidade de se realinhar a esta economia digital. Parece que o setor do audiovisual não quer adaptar-se a estas novas realidades. O streaming, como vimos, está aí, e arranja uma maneira que é taxar uma quantidade de dispositivos comuns de utilização, quer de cidadãos, quer de profissionais, quer de estudantes de ensino superior, que eu me sinto à vontade para falar porque contacto com eles com frequência, penalizá-los de uma maneira que nos parece completamente pouco adequada e desproporcionada. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa exposição. Desde logo, agradecemos o envio dos documentos que ainda não terão remetido e, portanto, mesmo estes em suporte de papel, se pudessem deixá-los já na audição. Mas, de resto, muitos destes suportes e as apresentações para o PowerPoint, se pudessem enviar por... São extensos a um deles, portanto, vamos enviar ou para download. Perfeito. Sim, sim. Não é necessário. Portanto, basta ou em pen ou o link ou o que seja. Portanto, o link até é o mais fácil. Portanto, também agradecíamos o envio. Bom, procurando agora então fazer a gestão do tempo que nos sobra, enfim, e derrapando um bocadinho necessariamente, mas acho que por uma boa razão, perguntava, pedir aos grupos parlamentares para também se inscreverem, se quiserem alguma ordem em particular, não sei se, mas os senhores deputados há bocadinho fizeram um assinalar, portanto então distribuo autoritariamente pela dimensão dos grupos parlamentares e dava a palavra ao Sr. Deputado. Muito boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os peticionários aqui presentes, apresentando as minhas desculpas pelo atraso em nome do Grupo Parlamentar do PSD, mas estava noutra reunião e fui chamada. Já não é a primeira vez que nos encontramos, portanto, sobre estas matérias, e como sabem, esta matéria não é a primeira nem a segunda vez que está em discussão na Assembleia da República. E certamente não é por mero acaso, não é? É porque ela tem importância e é porque, com certeza, merece alguma atenção. Eu não tive a oportunidade de ouvir os dois primeiros intervenientes, mas até pela petição, eu queria dizer que várias vezes já temos referido que todos temos a noção que a legislação em vigor está extremamente desatualizada e que é necessário, com certeza, acompanhar toda a evolução tecnológica e que há que encontrar um equilíbrio entre essa evolução tecnológica e compensar quem também ajuda a alimentar, em termos de autores, essa tecnologia e a evolução. E é isso que tem acontecido e que já aconteceu em grande parte dos países da Europa. Certamente que, sim, aconteceu em muitos, porque o caso do Reino Unido nós temos a consciência porque consideram de uma forma diferente a cópia privada. Em Espanha, no fundo, há uma compensação, só que é feita pelo Orçamento de Estado, é feita de outra forma. Nós não consideramos que seja pelo Orçamento de Estado a ser feita, mas é um entendimento, mas nos outros países
Está. Certamente que haverá, é bom, e a própria União Europeia está a trabalhar nesta matéria para encontrar. Já foi feito, enfim, isto agora demorava-nos muito tempo, não temos, mas já agora queria referir que há aqui muitas questões que nos parecem. Enfim, eu percebo que os senhores também estejam preocupados com a indústria, a própria indústria, aqui, referir às compras, etc. Mas também era bom que olhassem para os valores das taxas, que não têm nada a ver com aquilo que muitas vezes aqui referiam. E tal, eu não trouxe a legislação, mas estou aqui a servir, aquilo que o senhor professor referiu. Primeiro, queria lhe dizer que a lei, na sua generalidade, está aprovada pela Assembleia da República. Está agora em discussão, foi aprovada pelo Governo, já foi discutida aqui na Assembleia, já foi aprovada, está agora a caminho da especialidade, para depois voltar ao plenário para ser votada de novo, mas já esteve no Parlamento. Segundo, aquelas questões que aqui colocou estão nas isenções. Aquela questão, vou-lhe só ler: aparelhos, dispositivos ou suportes destinados exclusivamente para fins clínicos, fins de investigação científica, está aqui. Foi uma das coisas que quase todos os grupos parlamentares, e que nomeadamente o PSD referiu, foi precisamente a diferença que havia entre os diplomas anteriores e este, que é na questão das isenções. Porque se teve algum cuidado e alguma atenção nessa matéria. Portanto, enfim, haveria mais coisas para dizer. Eu gostava é que também nos dissessem, embora aqui refiram que há muitos, se calhar muitos autores que nem pretendem compensações pelas... Como é que acham que deveriam ser compensados os autores? Pois, pelas obras, exatamente. E como é que se faz o fomento também da cultura e como é que essas pessoas devem merecer aquela atenção e a compensação por esses trabalhos e pela capacidade que os equipamentos têm. E também lhes posso... enfim, também podemos referir que, como sabem, para além de uma tabela, mas nós também entendemos que, se calhar, as taxas também têm que ter um período de revisão, etc. Há muitas coisas que têm que ser trabalhadas agora na especialidade, mas no texto que apresentam na petição, para dizer a verdade, não encontro aqui nenhuma proposta de solução para esta, ou apenas alguma preocupação com, enfim, não só com os consumidores, mas acima de tudo com a quebra nas vendas do setor, etc. Mas todos nós, que como sabem, até deve ser assimilada, porque nós até temos conhecimento que em muitos países onde já existem estas taxas e até com outros valores, os equipamentos até têm preços muitas vezes mais baixos do que aqueles que nós temos no nosso mercado. Por isso, por algum motivo, certamente, não é a taxa que vem dificultar a aquisição ou o preço final para o consumidor. E se formos entrar então na área dos telemóveis, todos nós sabemos como é que o mercado dos telemóveis também funciona, e se nós falarmos, e isso foi dito várias vezes, já que falaram nos prós e contras, hoje um telemóvel com a capacidade que está ali e com a taxa teria que custar umas boas centenas de euros para ter. Umas boas centenas. E não é toda a gente que compra telemóveis desse género, com essas capacidades, porque não necessita. Portanto, só quem necessita dessa capacidade é que o adquire, com certeza. Não estamos a pensar nas pessoas que utilizam apenas, por exemplo, o telemóvel por uma simples chamada, por uma simples mensagem. Tem custos completamente diferentes os telemóveis do que aqueles, até se reparar, as taxas são essencialmente para aqueles da terceira geração, etc, etc. Portanto, é bom que também tenhamos em conta que a legislação está precisamente a pensar naqueles tipos de equipamentos que muitas vezes têm umas capacidades para uma utilização que possibilitam realmente a cópia privada. Deputada Inês de Medeiros. Sim, muito boa tarde. Eu também quero cumprimentar os peticionários. Alguns, de facto, já nos vimos várias vezes, já tivemos a ocasião de conversar sobre isso, às vezes até de forma acesa. E eu agora, não de forma acesa, até de forma mais apaziguada, gostava de dizer aqui 2 ou 3 coisas. Todos nós temos a consciência
de que este mercado está a evoluir e, portanto, toda a reflexão para como é que este mercado pode evoluir, como é que se pode criar um novo sistema económico que responda, obviamente, à oferta e à procura, mas que também tenha incluído um sistema de retribuição justo. Penso que isto é um desafio que diz respeito a todos, quer dizer, não é só nós aqui ao legislador, mas também à sociedade e às associações. Agora, qual tem sido a dificuldade, no fundo, estes últimos 3 anos? É que sempre que falamos nesta matéria, se me permitem, tem havido uma grande confusão de conceitos. E ainda agora, nas vossas intervenções, eu volto a assistir à mesma confusão de conceitos. Tem toda a razão quando diz, cuidado, não devemos misturar a questão da cópia privada com a pirataria. Não posso estar mais de acordo. Nós estamos a falar da mesma coisa. Mas se me permite, também acho curioso que depois só nos dão exemplos, por exemplo, do Reino Unido, onde justamente o princípio da cópia privada não é aplicado. E quando dizem, por exemplo, que Portugal não é, o Reino Unido e a Irlanda, quando dizem que Portugal é um caso único e que nós estamos aqui numa espécie de lógica pré-histórica, deixem-me relembrar que 26 Estados dos 28 da União Europeia têm o princípio da cópia privada e só 2 não o têm, que é o Reino Unido e a Irlanda, justamente. Depois poderá responder, desculpa, está bem? Depois poderá responder. Portanto, só 2. E, aliás, e isto é de tal maneira importante, que até em julho de 2013 houve uma decisão que conhecem certamente muito importante pelo Tribunal Europeu, onde, num processo em que estava em confronto a Amazon e a entidade de gestão coletiva austríaca, Austromecana, até fui confirmar o nome, onde, obviamente, a Amazon perdeu porque o princípio da cópia privada é um princípio aceito ao nível europeu. Quais são as alternativas? Ou melhor, o que é exatamente o princípio da cópia privada? Porque eu acho que aqui também tem havido uma grande confusão. É uma compensação preliminar para a possibilidade de reprodução. Quando me vêm falar de exemplos como o Reino Unido ou como os Estados Unidos, eles não admitem nenhum tipo de reprodução. Portanto, só admitem um sistema de fiscalização, porque o copyright é absolutamente inviolável. E, portanto, o princípio da cópia privada é, assumindo que há um certo número de reproduções que não são controláveis, e porque ninguém quer viver, e eu até fico muito contente que a Europa não queira viver numa espécie de estado policial de ultravigilância, e eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber alguns movimentos que são muito libertários em certas coisas e depois serem contra ou a favor de um sistema que o que vai trazer é uma ultrafiscalização, até invadindo a esfera privada de cada um. Portanto, eu não tenho dúvidas que o streaming vai trazer novas perspectivas. Eu não tenho dúvidas que cada vez mais nós vamos ter que pensar a esse nível e não ao nível apenas dos suportes. E já que falam, penso que estavam a falar que um dos estudos a que se referiam era, aliás, o estudo dirigido pelo Dr. António Vitorino. E, portanto, há de facto uma série de recomendações do Dr. António Vitorino com as quais nós concordamos. Há o perigo do duplo pagamento, resta saber se a pessoa está a pagar 2 vezes a mesma coisa ou se está a pagar coisas distintas. Mas também, deixe-me relembrar aqui outra recomendação, que é logo a primeira delas. É dizer, clarificar que as cópias que forem feitas por consumidores para uso privado, num contexto de um serviço que foi licenciado pelos detentores de direitos, não causam nenhum prejuízo aos detentores de direitos. E, portanto, é isto. Não estou a dizer que seja suficiente o princípio da cópia privada. É aquele que está, e nós, neste momento, ao que nós estamos a assistir, é a uma, se quiserem, adaptação de um princípio ao qual Portugal já assina. Já está dentro. Quer dizer, não há aqui nenhum tipo de introdução de novo princípio. Para já, o Estado português está comprometido com este princípio. Está. E, portanto, deve ser feita uma atualização, correndo o risco, de facto, que tal como aconteceu na Áustria, de ser penalizado por não estar a tomar as medidas necessárias para essa compensação. Por fim, eu gostava de alargar um bocado a reflexão. Porque é evidente que também diz o estudo que provavelmente a solução está na taxação direta
ou nas verbas diretas junto dos operadores, porque o estudo do Dr. António Vitorino até fala dos produtores de equipamentos, que é esse nível que deve ser feito, que no fundo é o que também está na cópia privada. Fala de produtores e importadores de equipamentos. São essas as recomendações do estudo. Mas também fala, obviamente, e sabem certamente, há várias correntes que até dizem, não, então isto deve ser aos próprios operadores e àqueles que difundem o espectro, às grandes companhias. Eu não tenho nenhum a priori para que pensemos nisso. Mas temos que ter a consciência que o que vai estar também em cima da mesa, e eu aí confesso que o grupo, não sei se é todo homogéneo nisso, mas sei que em alguma parte, o que vai estar em cima da mesa como contrapartida é algo que eu penso que todos nós defendemos, que é a neutralidade da internet. Porque é evidente que os servidores vão querer, em contrapartida, que é uma luta antiga, dizer assim, sim senhor, nós pagamos a taxa, que é aliás o que já está a acontecer, inclusive nas questões do streaming, inclusivamente com o Spotify. Ou seja, nós remuneramos os autores, mas nós é que decidimos o que é que vai para a net. E isto é um mecanismo normal. E se virem, de facto, o mecanismo do Spotify, em termos de remuneração de direitos de autor, é isso que está a acontecer. Não há problema nenhum. Quer dizer, o YouTube, permita-me que lhe diga, quer dizer, falar do YouTube e do Facebook como públicos, não está a falar de empresa pública, com certeza. É de acesso público, mas estamos a falar, apesar de tudo, de duas grandes empresas privadas e multinacionais privadas. E, portanto, nós sabemos que, por exemplo, o YouTube, cada vez mais também, e isso é outra parte dos direitos de autor, não tem absolutamente nada contra, dizer assim, nós remuneramos os autores, mas calma, nós é que decidimos o que é que pomos no ar. E, portanto, por trás disto está a questão da neutralidade da internet. E a minha pergunta é, em nome de, e desculpem porque eu não consigo, por muito que tento, por muito que eu faça, não consigo perceber onde é que está este prejuízo gigante para então os criadores, como penso que foi a Maria João Guerra que falou, os criadores de conteúdos por estes valores. Confesso que tenho alguma dificuldade a perceber o prejuízo. O que me espanta é saber se, em nome da salvaguarda destes 0,20 cêntimos por unidade para gravadores de vídeo, 0,20 cêntimos, 20 cêntimos, desculpe, euros, se os 20 cêntimos por gravadores justificam nós abrirmos a porta para pôr fim à neutralidade da internet. Essa é a minha questão muito clara, porque é isso, nós estamos a falar de sistemas económicos. Eu admito e, obviamente, respeito que se tenha outra possibilidade. Concretamente, não tenho, adorava ter uma solução para vos apresentar agora. Não tenho dúvidas que, com o tempo, aliás, é isso que os estudos, cada vez iremos mais para um sistema tipo cópia privada alargado e que vai incidir nos próprios operadores. Agora, é preciso ter consciência do que é que vai estar como pano de fundo dessa discussão. Não sei se o seu professor que certamente tem estudado estas matérias. Eu, prosaicamente, pelo que eu tenho lido, a vários níveis, inclusivamente dos estudos europeus e dos estudos feitos em países, se me permitem, onde o princípio da cópia privada está. Gostaria que me trouxessem exemplos de estudos que não sejam sistematicamente estudos dos países que não aplicam o princípio da cópia privada. Muito obrigada. Muito obrigado. Para concluir a ronda, Sr. Deputado Miquel Doifeld. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros peticionários. Permitam-me só que, já é para a terceira ou quarta vez, que eu recordo à deputada Inês de Medeiros que a Inglaterra aplica o princípio da cópia privada. Então não aplica. Já ainda outro dia aqui nesta comissão lhe disse, enfim, podia ter tido cuidado de ir consultar. A lei não é assim tão complexa e juntou-se, aliás, ao grupo dos países que não aplicam taxas. Não é isso, em todo o caso, que está aqui em discussão. Mais tempo demoraria a explicar o que é que está em causa no princípio da neutralidade da internet, mas eu não vou fazer isso por respeito aos nossos peticionários. Eu também não vou tomar muito tempo. Eu só tenho duas questões, porque uma delas diz concretamente respeito à diretiva e que tem que ver com aquilo que nos falaram aqui da aparente
enfim, generalização da utilização de medidas tecnológicas de proteção no que diz respeito a, segundo percebi, a conteúdos ligados ao cinema e à televisão, não é? Até porque, quando esteve cá a Jacob, eu perguntei concretamente se os detentores de direitos dessas indústrias também recebiam o valor da taxa da cópia privada e foi respondido que sim, explicitamente aqui pelo representante da Jacob. Ora, o que a diretiva diz, de facto, é que os Estados-membros têm a obrigação de analisar como é que são utilizadas essas medidas de cariz tecnológico de proteção dentro do seu ordenamento jurídico e dentro do uso normal dentro do seu país. E, portanto, nós poderíamos aqui ter uma particular atenção a isso, sob pena de depois a transposição da diretiva resultar inefetiva e, no caso contrário ao direito europeu. Portanto, queria se conseguissem especificar ou deixar para mais tarde enviando-nos dados sobre essa matéria, eu acho que é importante. Falou-se aqui, com graça, na questão do Google News em Espanha, e como a minha pergunta vai ligeiramente nesse sentido, por uma razão, e que é para procurar perceber, só pela sensação que lhes dá, não há aqui nenhuma concretização objetiva desta ideia, mas eu acho que sim, posso adiantar, se lhes parece que a aplicação de uma lei deste tipo com estes valores, e devo-lhes dizer que a questão dos valores é secundária, é o princípio, naturalmente, que está em causa, evidentemente, e eu devo-lhes dizer que também que me parece que, interpretando a diretiva, eu compreendo as taxas que estão atualmente em vigor como conformes à diretiva, no sentido em que, de facto, compreendo que possa haver um putativo prejuízo por quem adquire um CD ou um DVD virgem e fizesse uma cópia de um CD virgem original para esse CD. Estamos a falar do mesmo suporte, eu posso admitir putativamente que exista esse prejuízo. Mas em relação a isto, se consideram ou não que corremos o risco, até pela confusão que aqui foi referida, que eu também interpreto em alguns debates que se vai vendo nesta matéria, da confusão desta questão com a questão da pirataria. Se com medidas como estas que estão previstas na lei, não se está, e aí certamente em campo completamente contrário à vontade dos detentores de direitos, a moralmente justificar a pirataria e a generalizá-la em Portugal. Portanto, as pessoas consideram, bem, já estou a pagar afinal, mais vale, digamos, enfim, vamos lá ver uma forma popular, se tenho proveito, mais vale, se tenho a fama, mais vale que tenha o proveito também, não é? Porque eu acho que isso é uma coisa que deve preocupar os detentores de direitos, que se fixam, a meu ver, e aliás isso é transversal à forma como atuam na sociedade em geral, que atuam de uma forma confrontando as pessoas e a sociedade, a SPA então, que é famosa por colocar em tribunal pessoas que fazem festivais de ranchos folclóricos de música que nem sequer têm direitos de autor, mas que depois são levados à barra do tribunal, naturalmente por uma estrutura muito forte e muito grande e muito poderosa que se serve do Estado para levar avante os seus interesses, e não só do Estado português, naturalmente, como também do Estado europeu, é preciso também dizê-lo. São instituições que gravitam à volta das instituições europeias para benefício próprio e das suas, enfim, e de quem recebe estes valores. Mas, se não acham que isso é um risco verdadeiro de acontecer. E em relação a perguntas, é só isto que eu tenho, Sr. Relator. Muito obrigado. Estamos muito apertados de tempo, temos de ser muito telegráfico, eu também tenho... Eu quero fazer uma correção. É verdade que desde este ano o Reino Unido passou a introduzir o princípio da cópia privada, embora, como sabem, tenha havido vários processos levantados, aliás, pelos os detentores de direitos, porque depois tem havido hesitações no pagamento e na aplicação da lei. Portanto, quero corrigir a minha intervenção. É verdade e, portanto, mais uma vez, Portugal está longe de estar isolado. Pelo contrário, o Reino Unido, que não tinha, acabou de o introduzir este ano, mesmo este ano. O Sr. Deputado tem toda a razão. Muito obrigado. Só antes de também devolver a palavra aos peticionários para uma ronda final, também eu queria, uma vez que também há vários elementos adicionais que me parecem relevantes no relatório da petição, queria colocar mais uma ou duas questões relativas a duas questões que acabaram por não frisar. Uma que, enfim, foi de alguma maneira abordada em alguns dos slides e de forma breve, mas que se prende com a natureza do elemento a cobrar. Há pouco o Sr. Professor referia mesmo que a designação não é tão relevante se é uma taxa, se é um imposto, se é uma contribuição de outra natureza, mas sem certo, aliás é uma questão que até já foi analisada pelo Tribunal Constitucional, mas também é uma questão que está em cima da mesa, em relação à qual não sei se também quereriam deixar alguma nota, porque a questão jurídica também é relevante e pode também influenciar a decisão, mas não só da natureza chamemos
taxa para simplificação nesta fase, mas também do modelo de gestão da receita, ou seja, a lógica da compensação que está subjacente, portanto também é um elemento que referenciam, enfim, de pincelada, mas também uma opinião vossa e um contributo que pudessem deixar também nos pareceria relevante, porque também essa questão pode, e ocasionalmente tem levantado questões também de conformidade constitucional quanto ao modelo de gestão e quanto à forma de compensação. Em tudo mais, efetivamente, eu penso que o trabalho agora na especialidade também podem acompanhá-lo por via dos suportes digitais do Parlamento, nomeadamente quanto a propostas de alteração. Uma das questões já frisadas é de facto a existência de isenções e, portanto, um conjunto significativo de entidades ou de atividades que ficam isentas. Portanto, ainda que o objetivo principal, que é o vosso, que é o de evitar a aprovação da lei, possa não ser alcançável, uma vez que ela já foi objeto de uma aprovação da Generalidade, penso que há muitos elementos no trabalho de especialidade em relação ao qual vos podemos convocar para nos ajudar a fazer uma lei melhor, ainda que o objetivo principal possa não ser esse. Nomeadamente quanto à identificação das tabelas de isenções, quanto a atividades, quanto a categorias profissionais e mesmo quanto a determinados equipamentos que, pela sua natureza, potencialmente são elementos de criação cultural mais do que elementos de reprodução. E, portanto, esses dados, se puderem também formulá-los em formato de proposta, também é um contributo adicional que dariam aos trabalhos do Parlamento e já agora também a questão relativa aos limites e aos valores máximos, uma vez que também fizeram uma referência particularmente relevante quanto à evolução tecnológica e ao facto de muito rapidamente passarmos a ter uma disponibilização a custos muito mais significativamente mais baixos, de quantidades muito maiores de armazenamento, portanto também é um fator que o legislador deve ter em conta nessa fase. E, portanto, já vamos um bocadinho para lá da hora e, portanto, a palavra, dou-vos já a palavra para tudo, portanto, para encerrar a ronda, pedir-vos a concisão possível, sendo que, obviamente, o diálogo mantém-se, porque podem continuar a enviar-nos elementos, dados e até propostas de complementares para os trabalhos de discussão e análise da lei. Vou tentar demorar 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Relator, Srs. Deputadas e Deputados. Eu estou bastante a par da Net Neutrality. Aliás, há 3 anos comecei a organizar eventos nessa área. Já escrevi ao Parlamento, pedi para ser recebido e ainda não consegui. Mas estou disponível. Como entender, eu centrei-me nas memórias, discos e o PENs, USB, etc., e não nos outros dispositivos. Porque acho que penalizar memórias, discos e USB é uma coisa completamente desproporcionada, vai prejudicar imenso a nossa indústria. E há outra coisa, a proposta de lei fala de números, tantos megabytes, e as tecnologias são muito diferentes. Por exemplo, discos. Hoje em dia há discos, os tradicionais discos rotativos, eletromecânicos e eletrónicos, e há os discos SSD, que são muito mais caros, têm menor capacidade, e esses estão a vulgarizar-se, mas são muito menos penalizados porque têm muito menos capacidade. Por exemplo, um disco de 1 terabyte, que custa neste momento na FNAC 44,99 € já com IVA, vai pagar uma taxa de 4 euros, taxa imposto, eu acho que é um imposto, não é uma taxa porque não está associada diretamente, mas isso não sou jurista, paga 4 €. Portanto, é 1 terabyte vezes 0,004, é a linha P, 0,004 por cada gigabyte, 1 tera são 1000, dá 4 € até ao limite de 7,5. Ora, como as capacidades duplicam a cada 2 anos, quer dizer que daqui a 2 anos já se bateu no limite dos 7,5. Ou seja, o disco que custa neste momento 49,99 com IVA, tirando o IVA deve dar uns 38 €, leva mais 7,5 € desta taxa. E, portanto, vai disparar o preço. Já agora, eu fui há um tempo ao programa Prós e Contras, estive contra isto, e a certa altura lá o representante da Sociedade Portuguesa de Autores disse: mas isto é um preçozinho, não acontece. Olha, eu vou ao restaurante, aumentaram o IVA e muitos restaurantes, o restaurante onde eu ia não fecha. Eu depois não tive a oportunidade de dizer ao senhor, mas fecharam imensos restaurantes com os danos que a gente sabe para a nossa economia. Se calhar o Gambrinos, onde o senhor da Sociedade Portuguesa de Autores vai, não é o melhor exemplo. Sim, como não são exemplos, os computadores topo de gama, não são os computadores topo de gama que são bom exemplo, porque os meus alunos não têm computadores de topo de gama, têm computadores Android, tablets Android, dos mais baratos. Eu sou professor, vejo, alguns não têm tablets, eu numa cadeira de redes tive-lhes dar um trabalho, tive de desemprestar um tablet porque alguns deles não têm, e isto que é uma penalização completamente desproporcionada. Sobre as isenções, e depois passo já para os meus colegas, teria muito mais a dizer. As isenções, neste país este esquema não funciona. Por exemplo, eu na universidade quero comprar um computador
não consigo dizer que é especial e que é para investigação, porque tenho de ir à Central de Compras Públicas, que compram computadores para toda a administração de uma maneira transversal. Eu não consigo aplicar as isenções. Por sua vez, os cortes dos orçamentos da Universidade de Investigação são tão grandes que as pessoas às vezes vão comprar memórias do seu bolso e aí a isenção não se pode aplicar. Pronto. Muito obrigado, peço desculpa mas eu tentei ser objetivo. Eu acho que os autores que são como eu deveriam, e os outros também, deveriam sentir-se bastante chocados por haver quem ache que eles são merecedores de uma esmolinha. O problema aqui não é o valor das taxas, é o pressuposto que está cá subjacente. E acho que é um bocadinho triste estarmos a tentar fazer de conta que os estudos que são feitos são para ignorar, porque ou da altura não tinham cópia privada, ou porque se convém esquecer do que é que eles dizem. Porque o que levou o Reino Unido a passar a ter a cópia privada foi o estudo de Hargreaves. E foi esse estudo que concluiu que não há um valor que seja necessário compensar aqui. Esse estudo diz isso. Não. Eles introduziram a cópia privada sem uma compensação. Intencionalmente. Não foi um acidente, não foi um erro. Foi por design. O estudo deste ano, junho, da Comissão Europeia, encomendado pela Comissão Europeia, concluiu que o prejuízo é zero. Que se deve ajustar para baixo as taxas ou até, com maiores efeitos positivos para todas as partes, eliminá-las por completo. Isto é um estudo da Comissão Europeia. Já dissemos isto noutros momentos. Portugal, não estou a conferir estudos nenhuns. Eu estou a declarar os estudos, e esse estudo... Qual é o estudo? Qual é o estudo deste ano? Eu conheço o estudo do Dr. António. Eu já lhe digo o nome. A gente pode... Mas vamos descontar o tempo. Foi no link... Porque ele está no link que está disponibilizado. Carregar tudo no... E é surreal que quando estes países que investiram um dinheiro sério a fazerem estudos sérios sobre a matéria chegam a estas conclusões, e em Portugal basta vir alegar, dedo molhado no ar, sentir o vento e dizer são 15 milhões de euros que têm de ser compensados. Isto o que é que quer dizer? Quando alguém está a dizer precisamos de dinheiro, dê-nos dinheiro. O que é que isto é? Vamos fazer legislação a pedido sem estar sustentada em algo que diga que efetivamente há uma coisa a compensar? É que aquilo que está a passar é isto. É legislação a pedido. E isto não deveria acontecer. Desculpa. Gostava de responder a vários pontos aqui levantados pelos senhores deputados. Agradeço as vossas perguntas. Portanto, várias questões. A deputada Inês Medeiros, está correto, diz que temos que compensar quem ajuda a alimentar a tecnologia. Esta frase também necessita de um estudo por trás. Ou seja, não está na... desculpa, então, peço desculpa pela minha gafe. Muito bem. Não é claro, aliás, isto é bastante até contraintuitivo, e o que é contraintuitivo tem que ser suportado por estudos, não é claro que seja a indústria de conteúdos multimédia que esteja a alimentar a indústria de storage. Poderá estar a alimentar a banda larga, que é uma coisa completamente diferente. É absolutamente óbvio que se os internautas têm desejo de consumir conteúdos, a banda se torna cada vez mais larga. Mas o armazenamento é uma coisa que cada vez menos se usa para conteúdos e cada vez mais se usa para coisas próprias. Ok? Portanto, eu não acompanho essa ideia, penso que é contraintuitiva, e se quiser afirmá-la, precisamos de estudar.
Outra questão, a senhora deputada deu também o exemplo dos telemóveis e do impacto percentual num telemóvel, e o senhor da AGCOP deu o mesmo exemplo no prós e contras. Um telemóvel da Apple topo de gama é caríssimo porque é da Apple e pelas coisas que faz, não é pelo storage que tem dentro. Logo, o peso do storage nesse telemóvel é reduzido. Nesse mesmo programa foi dado um exemplo de uma impressora de 40 € com um pequeno storage lá dentro que contribui em 13% para o peso. Portanto, os valores foram avançados. Em todo o caso, uma coisa topo de gama, cujo valor acrescentado não vem do storage, vem de tudo o resto que está à volta, não é o melhor exemplo, até porque muitos de nós não têm acesso a essas coisas topo de gama. E aí o impacto é menor. Agora sim, a senhora deputada Inês Medeiros perguntou-me porque o Reino Unido, que estão fartos de ouvir falar do Reino Unido. Não foi pela razão que aparentemente imaginou que fosse. Eu pus aqui o exemplo do Reino Unido porque eles têm duas coisas. Têm um mercado de conteúdos digitais maduro e a funcionar, completamente ao contrário do português. E por isso é que eu acho que não há moral para fazer estas coisas em Portugal. E ao mesmo tempo porque eles têm intelligence, ou seja, a Ofcom, que é a Anacom do Reino Unido, para além das coisas normais que se esperaria que fizesse, faz também intelligence, estudo, não só das redes, mas também no mercado de conteúdos. E então aqueles exemplos que eu ali pus do crescimento exponencial, que já ia em perto de 500 milhões, do mercado de consumo de conteúdos na internet no Reino Unido, vem de um relatório precisamente dessa Ofcom. Ora, havendo intelligence e sendo um mercado maduro, e eventualmente comparável ao dos Estados Unidos, mas tanto na Europa ao mesmo tempo, achei que valeria a pena mencioná-lo. É coincidente que é também um mercado em que a cópia privada é gratuita, é automática e gratuita sem taxa. Mas não foi por essa razão que eu incluí. Mas acho muito importante que esse estudo seja visto. Há também... Não, claro, evidentemente. Eu trago todos os que eu considerar relevantes e com toda a honestidade. Eu não represento um interesse comercial porque eu não trabalho nesta área. Eu trabalho na área de IT, ok? Falou-se de alternativas para apoiar a cultura. Muito bem, não podemos vir aqui simplesmente criticar e não pôr alternativas. A alternativa óbvia é não estender este esquema, como está a falar, mas direcionar este esquema. Ou seja, se hipoteticamente a cópia privada se provar que tem que ser compensada, sublinho se provar, porque o aspecto também não é trivial, então faz sentido que seja compensada de forma indexada às vendas. Porque não faz sentido indexar uma coisa que está a decrescer ou uma coisa que está a ascender. Não faz sentido. A cópia privada está a tender para zero. Eu explico. As vendas de conteúdos de forma tal que a cópia privada seja possível. Ou seja, se eu compro um MP3, por exemplo no iTunes, e se realmente se demonstra que há um prejuízo potencial se eu fizer uma cópia desse MP3 por um player à parte, então, na venda desse MP3, deve estar incluído o meu direito de fazer essa cópia. O mesmo não se pode fazer num DVD ou num Blu-ray, porque se eu fizer a cópia vou parar à cadeia. Portanto, e também o mesmo não se pode fazer no streaming, uma vez que não tenho forma de fazer cópia, nem tenho interesse em fazer cópia. Neste momento, o mecanismo de streaming é confiar na internet. O conteúdo não foge, eu pago uma subscrição, vou lá sempre que eu quiser. Portanto, não é estender este esquema, é direcionar este esquema de forma a indexar a cópia privada às compras em que a cópia privada é possível. E só essas, se se provar que a compensação é necessária. Sublinho. Falou-nos aqui do fantasma da net neutrality. Net neutrality não tem a ver com isto e isto não levará a net neutrality. Aliás, peço desculpa, não levará que seja posta em causa a net neutrality. Os grandes... Não leva a isso. Não leva a isso. Não é taxar os operadores, é as vendas. Os operadores de venda, não é os ISPs. Naquele diagrama com 4 layers que eu mostrei, o quarto layer são os operadores, o terceiro são os operadores de vendas de conteúdos e o terceiro layer são os ISPs, ou seja, fornecedores de acesso à internet. Isto tem que ser taxado no quarto layer, não é no terceiro. E esses fornecedores, eles podem ter os dados alojados onde quiserem, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, onde quiserem. Se eles quiserem uma maior proximidade do consumidor, eles não têm que pôr em causa a neutralidade na internet. Eles têm que ter o que se chama Content Distribution Networks, que são data centers de proximidade, e têm que fazer um investimento local para que o acesso seja mais rápido. E isso acontece com todos os major distributors de conteúdos.
O YouTube tem uma CDN, Content Distribution Network. A Amazon também tem. Ou seja, nós queremos ser um player central, temos onde nos interessa, mas queremos ser um player que, além de central, dá garantias de serviço, temos data centers de proximidade. Eu trabalho com empresas que fazem isto. Não, desculpa, Sr. Deputado, é que trouxe o assunto de pôr em causa a net neutrality para isto. E eu estou-lhe a dizer que a net neutrality não é posta em causa. A qualidade de serviço, e quando eu estou a falar de qualidade de serviço, faço de larguras de banda, latências, etc. Isto é assunto com que eu trabalho todos os dias, não me causa qualquer dúvida. É um investimento da própria empresa. Eu trabalho com várias empresas, mais pequenas, mas que têm investimentos de proximidade exatamente por esta razão. Pronto. Respondendo à pergunta do Sr. Deputado Michel Zoifert, sobre se estamos a moralizar a pirataria. Era precisamente isso que eu falava, e é isso que me preocupa. Porque nós, em vez de estarmos a seduzir, com medidas de incentivo, a seduzir os consumidores que ainda não são legais, eu falo por mim que eu gostava de todos os fins de semana pagar para ver um filme em casa, mas não consigo. E há milhares de pessoas nesta situação. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a antagonizá-los. Eu gostava, se calhar, que ouvissem esta questão, porque é importante. O que eu temo é que no final disto tudo seja bar aberto. Ou seja, os consumidores se convençam, bem, eu já estou a pagar. Pronto, tudo isto eu já estou a pagar. Agora, como além de tudo não há serviços legais, vou sacar quanto eu puder. E agora já tenho aqui um carimbo de legalidade. Eu gostava de reforçar aqui uma coisa. É que a atitude bully na internet não funciona. O que funciona é a atitude mercantil. Nós vamos atrás das pessoas, vamos antagonizá-las. São essas pessoas que podem contribuir para ter um mercado a funcionar. Contribuir, se nós lhes demos uma coisa a preço justo, que seja prática e funcione bem. Nós vamos, não lhes dando essa oferta, ao mesmo tempo persegui-los. Isto na internet nunca funcionou. E nós podemos ver todos os bullies da internet, isto tem muitos anos. Desde a Sony, que instalou nos CDs que vendia uma espécie de vírus que se instalava nos computadores, a muitos outros. E depois estas coisas fazem sempre backfire. A atitude é a atitude mercantil. É antever as necessidades dos utilizadores, mercantilizar e facilitar a compra. E aqui entramos na questão de o que é que podemos fazer, então, para melhorar isto. Então, mas o professor Pedro Veiga estava a falar da questão do IVA. Porquê é que não se baixa o IVA sobre as transações de conteúdos digitais? Porquê é que não se baixa o IVA sobre o alojamento a data centers? Porquê é que, em face do desperdício que o Estado tem nas compras de TIC em geral, não se indexam os 500 milhões que se prevêem poupar por ano desse projeto de redução de custos, em parte, para apoios à cultura? Isso seria muito interessante, porque nós veríamos as sociedades beneficiárias deste esforço a bradar para se acabar com o desperdício no Estado. 10% de 500 milhões de euros são 50 milhões de euros. 5% são 25 milhões de euros. Então, se queremos ir buscar 15 milhões de euros, é uma pequena percentagem daquilo que está previsto nas poupanças em TIC do Estado. E isto sim, sem ser protecionista, que não podemos ser, teria um efeito muito positivo, porque é dinheiro que deixa de sair e que é recirculado para os artistas a nível nacional. E, portanto, essencialmente, estes são os pontos que me preocupam. Ou seja, sou a favor do apoio, sou a favor de pagarmos. Eu próprio já tentei pagar de todas as maneiras, incluindo estou a pagar uma máquina nos Estados Unidos para tentar aceder a serviço destes. Sou absolutamente contra indexarmos o pagamento a uma coisa que não está relacionada. E para não me repetir, fico por aqui. Espero ter sido claro. Não sei se surgir alguma questão. Poderei continuar. Muito obrigado. Não, portanto, sumariando o que vos pedíamos, se quisermos na fase seguinte, era que de facto disponibilizassem toda esta documentação e as várias referências que nos deixaram, todos os estudos que possam ter acesso através do link para também alimentar quer os trabalhos da especialidade, quer o relatório da petição. E efetivamente ocorre aqui a circunstância de estar a decorrer paralelamente com a discussão da petição já o trabalho na especialidade e, portanto, se pretenderem, portanto, penso que também pode ser positivo remeterem contributos específicos para este trabalho na especialidade, portanto, assumindo, como digo, bem sei que o vosso objetivo principal é não haver a aprovação do diploma, mas, enfim, os sinais já dados, como a aprovação da generalidade, vão noutro sentido, mas, de qualquer maneira, no que puderem e quiserem influir no trabalho, também estamos naturalmente disponíveis e abertos para envio de propostas de alteração ou outras sugestões, até como alternativas ao modelo que é proposto. Mais uma vez, agradeço a vossa disponibilidade. Sim. Sim, por via da Comissão. Sim.